Bom dia, meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Saudades! Então vamos começar nossa próxima aula, certo? Nossa aula de hoje nós vamos começar o grupo 3, nós já iniciamos, né, na aula passada. Na aula passada nós falamos sobre preposição, vocês lembram? Nós falamos que as preposições são palavras que ligam termos dentro de uma oração, né? E essas preposições, elas podem ter várias circunstâncias. Nós vimos que elas podem mostrar circunstância de tempo, de lugar, de modo, de companhia, né? Isso depende do contexto da nossa frase, certo? Então, lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de preposições. Existem as preposições essenciais, que são aquelas que existem e são apenas preposição. E existem as preposições que são acidentais. Elas pertencem a outra classe gramatical, mas elas funcionam como preposição naquela frase, certo? Então eu falei para vocês, por que a gente tinha que estudar preposição no início? Porque esse conteúdo que nós vamos estudar agora, que é a regência verbal, ele precisa do conteúdo da preposição, certo? Então, primeiro, o que é a regência verbal? A regência verbal é a associação que nós temos entre o verbo e o seu complemento, certo? Nós sabemos que existem vários tipos de verbos, vocês já estudaram lá no sétimo ano, mas nós vamos recapitular novamente, tá? E esses verbos, tem verbos que exigem preposição, tem verbos que não exigem preposição, e isso faz parte do estudo da regência verbal, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos ver em relação à regência. Na regência, existem dois termos envolvidos, que são o termo regente, que é o próprio verbo, e o termo regido, que é o complemento desse verbo. Aqui nesse maisinho, eu coloquei a preposição. Existem aqueles verbos que precisam da preposição e existem os verbos que não precisam, né? Então, neste caso aqui, eu coloquei a preposição, mas a preposição, ela vai aparecer quando o verbo precisar dela, certo? Tranquilo. Então, o termo regente é o próprio verbo e o termo regido é o complemento desse verbo, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês como exemplo, ó, obedecer às leis. Obedecer é o verbo, então ele é o termo regente. As leis é o termo regido, porque ele é o complemento. Nós vamos observar que esse verbo aqui, ó, ele precisa de uma complementação com preposição, certo? Lembra que a gente viu lá que a preposição ela pode ser contração ou combinação? O caso do as aqui, ele é uma contração, tá? Então, aí nós aprendemos aqui, ó, termo regente é o próprio verbo e termo regido é o complemento, que pode aparecer com ou sem preposição, certo? E aí, outra coisa que nós vamos ter que observar. Dependendo do verbo, gente, e dependendo da preposição que vier com ele, ele pode mudar a sua significação. Na apostila de vocês, ele trouxe o exemplo do verbo aspirar. Então, ó, o verbo aspirar, ele pode ter dois significados. Ele pode significar respirar e ele pode significar desejar. Aí, qual que vai ser a diferença deles? Quando o verbo aspirar estiver no sentido de respirar, ele não vai ter preposição no seu complemento. Agora, quando ele significar desejar, ele vai apresentar uma preposição. Por exemplo, eu aspiro ar puro. Então, observem aqui, ó. O verbo aspirar está bem aqui, certo? Quando eu aspiro, ele tem aqui o mesmo significado de respiro. Eu respiro ar puro. Observem aqui, olha a perguntinha que eu faço para o verbo. Ó. Eu aspiro o quê? Ar puro. Então, esse complemento aqui, ele se ligou ao verbo aspirar sem preposição, certo?
Agora, quando eu digo eu aspiro a uma vida nova, esse aspirar aqui tem sentido de respirar? Não. Esse aspirar aqui, ele tem sentido de desejar. Então, quando a gente tem sentido de desejar, ele precisa vir acompanhado da preposição a. Então, eu aspiro a alguma coisa, certo? Então, aí a perguntinha para o verbo aqui, ela vai mudar, ó. Ela vai deixar de ser o que, vai passar a ser a que. Então, eu aspiro a uma vida nova. Então, aqui, ó, esse azinho é a preposição, certo? Então, isso daqui é uma relação de regência verbal, certo? Só que, para a gente recapitular todas essas regências, nós vamos voltar no conteúdo que a gente viu lá no 7º ano, certo? Que é esse conteúdo aqui de transitividade verbal. Nós sabemos que o verbo, ele pode ser significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo que exprime algum tipo de ação, né? O verbo, ele pode ser de ligação, é o que a gente vai ver aqui, e ele pode ser de ação da natureza, ele pode indicar um fenômeno natural, certo? Os verbos significativos, eles se dividem em transitivo e intransitivo. Então, o que é um verbo transitivo? É um verbo que precisa de complemento. Ele sozinho não tem sentido completo. Por exemplo, eu chego aqui na sala e falo assim para vocês, ó, meninos, eu fiz. Aí vocês vão me perguntar, tia, você fez o quê? Aí eu vou falar, eu fiz um bolo. Então, aí neste caso, o verbo fazer, ele é transitivo. Por quê? Porque ele precisa de uma complementação, certo? E o verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. Ele sozinho, ele tem sentido completo. Por exemplo, o verbo dormir. Eu dormi. Você entendeu a mensagem do verbo? Sim. Precisa de mais alguma coisa? Não. O verbo por si só, ele tem um sentido completo, certo? Só que como na nossa língua portuguesa tudo tem suas subdivisões, né? O verbo transitivo, ele pode se dividir em 3 classes. Ele pode ser transitivo direto, ele pode ser transitivo indireto e ele pode ser bitransitivo. Então, agora vamos entender cada um deles, certo? O que é o verbo transitivo direto? O próprio nome dele já diz, ó, direto. Ele precisa de um complemento sem preposição, ó, sem preposição. Então, observem aqui, ó, o exemplo que eu pus aqui abaixo. Eu fiz as tarefas. Eu fiz o quê? As tarefas. Esse as aqui não é preposição, esse as aqui é artigo, certo? Então, esse complemento aqui é o objeto direto, por quê? Porque ele complementou o sentido do meu verbo sem preposição, certo? Geralmente, meninos, quando é verbo transitivo direto, quais as perguntinhas que a gente faz para o verbo? A gente faz as perguntinhas o que ou quem? Essas perguntinhas que nós fazemos para o verbo, certo? O verbo transitivo indireto, ele precisa de complemento com preposição. Então, ele já precisa de uma preposição para ligar o complemento ao verbo. Então, eu coloquei aqui como exemplo para vocês. Olha a segunda frase. Eu preciso de ajuda. Eu preciso. Preciso de quê? De ajuda. Então, esse de ajuda aqui está complementando o sentido do verbo, certo? E olha o que vem aqui, ó, entre os dois. Vem uma preposição. O de, ele é uma preposição. Nós sabemos que o de é uma preposição essencial, né? Então, observem aqui, ó. Por que o verbo
indireto? Porque ele precisa de um complemento e esse complemento vai ser ligado ao verbo através de uma preposição, certo? Então aqui, olha a perguntinha que eu fiz para o verbo. Eu preciso de quê? De ajuda. Então, por isso que ele tem a preposição aqui. Aí, aqui no indireto, quais são as perguntinhas que vocês vão fazer para o verbo? De que, a quem, para que, com que, com quem, para quem e etc. Observe que todas as perguntinhas são acompanhadas de preposição. Então, isso já dá um indício para você. Opa, se a pergunta tem preposição, consequentemente, o meu verbo vai precisar de um complemento com a preposição, certo? E por último, nós temos o verbo bitransitivo. O que é um verbo bitransitivo? É um verbo que vai precisar de dois complementos. Ele vai precisar de um complemento com preposição e de um complemento sem preposição. Precisa necessariamente estar dentro dessa ordem? Não. Não precisa ser direto ou indireto ou indireto e direto. Qualquer uma das ordens. O problema é que ele tem que apresentar um complemento direto e um indireto, certo? Ah, tia, mas se ele apresentar dois complementos diretos, aí ele não é bitransitivo. Aí ele é só transitivo direto, certo? Porque o bitransitivo ele tem que apresentar os dois tipos de complementação. A complementação com preposição e a complementação sem preposição, correto? Aí eu coloquei um exemplo aqui embaixo para vocês verem, ó. Entreguei os documentos ao diretor. Então, a primeira coisa que eu vou observar, ó, eu entreguei o quê? Os documentos. Olha a perguntinha que eu fiz para o verbo. O quê? Tem preposição? Não. Ó, perguntinha o quê? É porque o verbo é transitivo direto. Então, aqui nós temos, ó, verbo complementação direta, que é o objeto direto. Agora, observe lá na frente, ó. Eu entreguei o quê? Os documentos. A quem que eu entreguei esses documentos? Ao diretor. Esse ao diretor está complementando o verbo, mas de forma indireta. Olha a preposição. A que, olha a perguntinha que eu fiz. A quem, ó. Eu coloquei o a quem aqui para vocês, ó. Então, esse verbo precisa de um complemento direto e de um complemento indireto. Por isso ele é um verbo bitransitivo. Por que bi? Porque eu tenho um complemento direto e um complemento indireto. Certo? E por último, nós temos os verbos de ligação. Os verbos de ligação são aqueles que ligam características ao sujeito. Então, quais são os verbos de ligação? Ser, estar, ficar, permanecer, continuar, estar, andar, no sentido de estar, e assim por diante, certo? Por que nós estamos recapitulando tudo isso daqui? Porque a regência verbal precisa disso daqui. Vocês precisam entender por que o verbo tem preposição, por que o complemento não tem preposição, entendeu? Certo? Aí lá na apostila de vocês, ele trouxe o exemplo de 3 verbos que trabalham com regência verbal. Foi o exemplo do verbo assistir, certo? O assistir, nós vamos colocar aqui para vocês terem uma noção. O assistir, dependendo da preposição que acompanha, ele tem 3 significados, que é o que a gente vai ver agora, certo? Se eu for para lá, então, olhem aqui. Verbo assistir. Ele pode ter 3 significados.
Ele pode significar presenciar, ver, certo? Ele pode significar cuidar. Ele pode significar morar, viver. Qual que vai ser a diferença? Tia do céu, como é que eu vou saber a diferença quando o verbo assistir tem cada um desses contextos? Nós vamos ver agora. Vai depender muito também da preposição que acompanha, certo? O verbo assistir, quando ele tiver a ideia de presenciar e ver, ele tem que ser regido pela preposição a. Então, por exemplo, eu assisto ao jornal. A gente fala muito errado, tá, gente? Porque nós falamos assim, ó, eu vou assistir o jornal. Quando a gente fala de ver, de presenciar, ele precisa da preposição a. Então, o correto seria, eu vou assistir ao jornal e não o jornal, certo? Eu vou assistir ao filme, não vou assistir ao filme, né? Então, o correto aqui, ó, seria eu fui ao cinema assistir ao filme. Então, olhem aqui, ó. O assistir tá aqui, a preposição a tá aqui, mais o complemento. Então, esse verbo aqui, ó, ele é verbo transitivo indireto. Por quê? Eu fui ao cinema assistir ao quê? Ou a quê, né? Eu fui ao cinema assistir ao filme, certo? Próximo, cuidar. Por exemplo, o médico assiste o doente. O médico cuida do doente. Quando assistir tiver sentido de cuidar, ele é um verbo transitivo direto. Então, ele vai precisar de preposição? Não. Exemplo, o médico assiste o doente. Então, olha a perguntinha que eu faço para o verbo. O médico assiste quem? O doente. Então, neste caso aqui, ó, o verbo assistir, ele deixa de ser transitivo indireto e passa a ser verbo transitivo direto, certo? E quando o verbo assistir tiver a noção de morar e ver, ele será um verbo intransitivo. Exemplo, eu assisto em Acreúna. É a mesma coisa de dizer eu vivo em Acreúna, certo? Esses são os casos do verbo assistir, tá? Na apostila de vocês, ele trouxe também a questão do verbo esquecer e do verbo lembrar. Esse daí é muito legal a regra, quer ver? Cadê aqui? Então vamos lá. Esquecer e lembrar. Quando o verbo esquecer for pronominal, ou seja, quando ele for acompanhado de um pronome, ele tem que apresentar a preposição. Quando ele não for acompanhado de um pronome, ele não precisa apresentar a preposição. A mesma coisa vai para o lembrar, tá? Então, por exemplo, ó, eu me esqueci. Então, olhem aqui. Eu me esqueci de ligar para você. Então, observem aqui, ó. Me é um pronome oblíquo,
certo? Então, eu me esqueci. Então, o me vem ligado ao verbo esquecer. Quando o verbo esquecer vier ligado ao pronome, ele precisa da preposição. Então, olha aqui. Eu me esqueci de quê? De ligar para você, certo? Agora, quando ele não apresentar o pronome, aí ele passa a ser verbo transitivo direto. Por exemplo, eu esqueci o livro. Então, olha aqui a perguntinha que eu faço pro verbo. Ó, eu esqueci o quê? O livro. Então, aqui é complemento, objeto, direto. Então, aí o esquecer aqui, ele passa a ser verbo transitivo direto. Aqui ele é verbo transitivo indireto. Certo? A mesma coisa vale para o lembrar, tá? Eu me lembrei de você. Então, ó, eu tem pronome, lembrei de você. Agora, eu lembrei da ligação, certo? Então, o me, quando vier acompanhado do verbo, ele torna um verbo transitivo indireto. Quando ele não vier, ele torna o verbo transitivo direto, certo? Agora, vou pegar aqui para continuar. E na apostila de vocês, ele trouxe como exemplo o verbo preferir também, tá? O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. E a gente usa o verbo preferir errado também, tá? Por exemplo, ó. Eu prefiro andar a nadar. Essa é a conjugação correta, ó. Eu prefiro andar a nadar. O verbo preferir, ele sempre vai vir acompanhado da preposição a. E a gente fala assim, ó. Eu prefiro andar do que nadar. E essa não é a conjugação correta, certo? Porque o verbo preferir, ele não exige a preposição de, ele exige a preposição a. Então, eu prefiro andar a nadar, certo? Ok? Meninos, a nossa aula se encerra por aí. Vocês leiam a teoria, tá? Direitinho. A teoria é tudo isso que eu expliquei aqui agora, tá bom? E aí eu gostaria que vocês fizessem os exercícios de aplicação, que estão lá na página... Deixa eu olhar aqui pra vocês. Página 35, os exercícios de aplicação, tá? E aí depois eu vou mandar a correção dos exercícios de aplicação e dos exercícios propostos para vocês, certo? Qualquer dúvida vocês me falem, me procurem no WhatsApp ou em qualquer uma das redes sociais, tá bom? Beijinho, beijinho, bons estudos para vocês.